Vou, tô dando aula pelo chat. Pelo chat? É, porque eles não ligam a câmera, então também não ligo a minha. Eu fico escrevendo pelo chat. Bora, Sor, fala alguma coisa aí, Sor. Não deixa a gente no silêncio aí. Bora, ninguém tem tanto tempo do mundo, não. Bora, velho. Bora, pessoal, bora. Vamos. Vamos que eu tenho que dormir cedo, cara. Bora. Bora. Bora! Vai, vamos lá. Bora, Sor. Mas ó, combinado, hein? Sem usar chat, hein? É pra usar pelo menos o microfone.
Pelo menos usar o microfone aí. Sim, senhor, sim, senhor. Tá? Aham. Senão a gente volta a aula pro chat. Se vocês usarem chat, eu vou usar também. Ah, não, senhor. Então tá, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, hoje a gente vai aprender a calcular outras potências de uma soma, né? Então, isso que é a ideia do binômio de Newton. Então, antes da gente calcular o binômio propriamente dito, eu preciso ensinar para você a definição de coeficiente binomial. Tá? O que é o coeficiente binomial? A gente define o binomial de n PAP como sendo n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Certo? Essa aqui é a definição. Para quem está esperto, vai se lembrar que essa fórmula aqui é a mesma fórmula da combinação de NPAP, né? Daqueles probleminhas de análise combinatória. Combinação de NPAP, que é também n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Tá bom? Beleza, vamos ver alguns exemplos. Então, o que seria o binomial de 8, 6 a 6? Seria 8 fatorial sobre 6 fatorial, 2 fatorial, que dá 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2. O 6 fatorial se cancela, ficamos com 8 vezes 7, 56, 56 sobre 2, que dá 28. Tá? O que seria o binomial de 11, 0 a 0? Seria o quê? Seria 11 fatorial sobre 0 fatorial, 11 fatorial. Lembrando que 0 fatorial a gente definiu como sendo 1, então isso aqui vai dar 1. Beleza? Agora, e o binomial de 8, 2 a 2? 8, 2 a 2. Quanto é que vai dar? O binomial de 8, 2 a 2 vai ser 8 fatorial sobre 2 fatorial, 8 menos 2, 6 fatorial, que é igual a 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 2 vezes 6 fatorial. Aqui corta, né, o 6 fatorial, 8 vezes 7 sobre 2, 28. Repare que algumas observações, né? Primeira observação, se eu tiver um binomial em que o denominador, né, o número de baixo, eu vou chamar de denominador, embora esse nome não seja muito usual. Alguns livros até adotam, tá? Como se fosse uma fração, né? Mas não é. É só para a gente poder ter uma forma de indicar quem é o número de cima do binomial e quem é o número de baixo do binomial. Então, eu vou sempre me referir ao número de cima como numerador e o número de baixo como denominador, tá? Embora isso não seja uma fração. É só uma maneira mesmo de se referir a eles. O binomial de 11, 0 a 0 deu 1. Então, qualquer binomial em que o denominador é 0 vai dar 1. E, repare, o binomial de 8, 6 a 6 foi igual ao binomial de 8, 2 a 2. Por quê? Porque os denominadores, a soma deles dá o numerador, né? O binomial de 8, 6 a 6 vai ser 8 fatorial, 6 fatorial, 2 fatorial. E o 8, 2 a 2 vai ser 8 fatorial, 2 fatorial, 6 fatorial. Vai dar a mesma coisa. Então, aí a gente entra no conceito de binomiais complementares. Binomiais complementares. Tá? Então, o que são binomiais complementares? A gente diz que dois binomiais são complementares, então, binomial de n,
PAP vai ser complementar ao binomial de N, que é a Q, se o P mais Q for igual a N, tá certo? Então a gente diz que se a soma dos denominadores for o numerador, for o número de cima, então a gente tem binomiais complementares, tá? E aí entra um exemplo de exercício que pode aparecer. Por exemplo, sim, binomial de 7 4 a 4 é igual a binomial de 7x a x, certo? Quem pode ser x? Bom, o x pode ser 4, que obviamente é uma solução, ou o x pode ser 3, né? Porque se o x for 3, eles são binomiais complementares. Ou seja, ou os binomiais são exatamente iguais, ou eles são binomiais complementares. Tudo bem até aqui, pessoal? Nada de chat, hein? Tudo bem, sim, senhor. Beleza. O 3 ali eu não entendi por quê. Hã? O 3 ali eu não peguei a ideia. O 3? O 3 é porque se aqui fosse 3, eu teria o binomial de 7, 3 a 3, certo? Sim, sim. O binomial de 7, 3 a 3 é o complementar do binomial de 7, 4 a 4. Ah, tá. No caso vai ser sempre um a menos aí, aquele x ali de baixo. Não, não é que um a menos. É a soma dos números de baixo tem que dar o de cima. Ah, sim, sim. Entendeu? Tá. Quem é o complementar do 7, 4 a 4? É o 7, 3 a 3. Não, Ok? Valeu. Beleza. Tá? Aí entra a chamada relação de Stiefel. Deixa eu fazer de azul. A relação de... Eu acho que é assim que se escreve, mas não tenho certeza não. Relação de Stiefel. O que diz a relação de Stiefel? Ela diz o seguinte, que o binomial de NPAP mais o binomial de NP mais 1, P mais 1, é igual a binomial de N mais 1, P mais 1. Tá? Beleza. Antes da gente fazer a demonstração, deixa eu aplicar alguns exemplos disso. Tá? Então, deixa eu ir para o próximo slide, fazer uns exemplos disso, depois a gente volta e faz a demonstração dessa propriedade. Então, ó, por exemplo, ele está dizendo o seguinte, se vocês olharem aqui com calma, ele está dizendo que binomial de NPAP e binomial de NP mais 1, P mais 1, ou seja, se você está somando dois binomiais cujo numerador, né, o número de cima, são iguais, e os de baixo eles são números sucessores, né, uma unidade maior que o outro, então a soma desses binomiais é um binomial que vai ter uma unidade a mais no numerador e vai ser o maior dos denominadores, que é o P mais 1. Tá? Então, guardem essa regrinha aí para a gente poder usar. Então, olha só, por exemplo, eu tenho o binomial de 5, 2 a 2, mais binomial de 5, 3 a 3. Tá? Quanto vai ser isso? Eu tenho dois binomiais que têm o mesmo numerador e os denominadores são números sucessivos, são um sucessor do outro. Então, qual vai ser o resultado disso aqui? Fala para mim. 6 e 3. 3 a 3, perfeito. Você vai somar uma unidade no numerador e pegar o maior dos denominadores. Tá? Então, dá para fazer isso com outros. Aqui, por exemplo, binomial de 10... 10, 3 a 3, mais binomial de 10, 6 a 6. Quanto é que ficaria isso aqui? 11 no 6, né? 11, não sei. Não, então, primeiro você não pode aplicar a relação de Stiefel diretamente. Por quê? Porque aqui os números do denominador não são sucessores, né? Não são sucessivos. Sim. Então não posso aplicar Stiefel direto. Porém, a gente tem que lembrar da
do complementar, né? Nunca pode esquecer do complementar. O binomial de 10, 6 a 6 é o complementar do binomial de 10, 4 a 4, certo? Então, eu posso escrever isso aqui como um binomial 10, 3 a 3, mais um binomial 10, 4 a 4, e aí, agora sim eu posso usar a relação de Stiefel. Eu tenho dois binomiais que têm o mesmo numerador, e aí o denominador é eu tenho dois números sucessivos no denominador. Então eu faço o quê? Quanto vai ser o resultado? 10 e 4. Não, 11 e 4. 11 e 4, isso aí. 11, 4 a 4. Professor, eu não peguei. Por que não, o complementar ele não seria 10 na 5? Não, porque o complementar de 10, 6 a 6 é o 10, 4 a 4, porque 4 mais 6 dá 10. Ah, tá. Acho Beleza? que eu confundi as coisas, tá? Beleza. Tá? Não esquece que os complementares são aqueles que os denominadores, a soma dos denominadores dá o numerador. Tipo, Tá, não, beleza. binomial de 8, 6 a 6. Por que isso, né? Não é para bitolar só, né? Peraí, tem que autorizar a entrada aqui. Ó. Taline, olha aí quem chegou. Por quê? Porque você, no denominador do binomial, você não faz o p fatorial e o n menos p fatorial. Se você trocar o 6 pelo 2, você acaba só trocando a ordem dos dois fatoriais que ficam embaixo, tá vendo? Sim, aham. É por isso que o resultado dá igual. Entendi. Ok? Uhum. Beleza. Mais um exemplo só. E se eu tiver um binomial de 9, 3 a 3, mais binomial de 9, 4 a 4, mais binomial de 10, de 10, 6 a 6? Isso. Ou de 10, 4 a 4, melhor. Que fica mais bonito. Pronto. E aí, o que a gente faz? Bom, esses dois primeiros dá para aplicar Stiefel, certo? Aí fica como? Sim, sim. Binomial de 10, 4. 4 a 4. E aí, isso aqui... Ah, não, aqui vai ter que ficar 10, 5 a 5, né? Aqui é 10, 5 a 5. Aí, juntando com 10, 4 a 4, dá um binomial de 11, 5 a 5. Tá? Então é isso. Agora vamos provar essa relação. Agora vamos demonstrar essa relação, tá? A ideia, eu vou pegar aqui e expandir o lado esquerdo e tentar chegar no lado direito. Então, ó, n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial mais n fatorial sobre p mais 1 fatorial vezes n menos p mais 1. Então vai ficar n menos p menos 1 fatorial. Certo? Aí tem que tomar o cuidado. Que cuidado? A gente vai tentar colocar fatores aqui em evidência. Então, olha só. Aqui no denominador eu tenho esse p mais 1 fatorial que eu posso escrever como p mais 1 vezes p fatorial. E aqui, o n menos p, n menos p fatorial, eu posso escrever como n menos p vezes o número menor que ele, que é o n menos p menos 1, antecessor dele, fatorial. Tá? Por que eu fiz isso? Porque assim eu posso colocar n menos p menos 1 fatorial em evidência e posso colocar p fatorial em evidência no denominador. Tudo bem, gente? Tudo bem. Beleza. Uhum. Então isso aqui vai ser igual a... Deixa eu fazer embaixo. Deixa eu fazer aqui. Vou colocar o n fatorial em evidência também, né? Vai ficar n fatorial. E embaixo, o que eu botei em evidência?
eu coloquei n menos p menos 1 fatorial e p fatorial. Aí, o que sobrou? Na primeira fração sobra 1 sobre n menos p. E na segunda fração, o que sobrou? Sobrou 1 sobre p mais 1. Tá? É isso que sobrou. Beleza. Agora a gente pode fazer o quê? Eu posso fazer o MMC aqui. Aí vai ficar n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p menos 1 fatorial. Aí faz o MC, vai ficar p mais 1 mais n menos p sobre n menos p vezes p mais 1. Certo? Aí o p corta. Aí o que sobra em cima? Em cima sobra exatamente n mais 1, né? N mais 1 vezes n fatorial sobre... Aí embaixo eu tenho p fatorial com p mais 1 dá p mais 1 fatorial. E n menos p menos 1 com n menos p, que é o próximo número, né, o sucessor dele, então eu fico com n menos p fatorial. Né? Aí você já se ligou que isso aqui é n mais 1 fatorial. E aí ficamos com... Isso aqui, na verdade, é binomial de n mais 1, p mais 1. Né? Concorda? Porque vai ficar n mais 1 fatorial sobre p mais 1 fatorial. E a diferença? Qual é a diferença entre n mais 1 e p mais 1? Vai cortar o 1, vai sobrar n menos p fatorial. Beleza? Beleza. Como é que isso cai na SpaceX? Mais ou menos se dá no meio da questão, a gente vai ter que usar o teorema ou é já de começo assim? Então, por que eu gosto de fazer a demonstração desse teorema? Não vai cair demonstração de teorema, mas ele pode colocar uma relação envolvendo binomiais. Entendeu? Tem várias relações envolvendo binomiais que ele pode botar num VOF, por exemplo. Entendeu? Uhum. Bota assim, é verdade que binomial de NPAP mais binomial de NP mais 1 é igual a binomial de N mais 1 P mais 1. Essa relação ela é muito conhecida, todo mundo estuda na teoria. Mas existem outras relações entre os binomiais que não se estudam na teoria, que são no meio dos exercícios. Então, ela pode aparecer como VOF. E aí não tem jeito. Você pode fazer alguns exemplos, aí tu, tá funcionando. Aí tu pode até, se tiver sem tempo, chuta de bica que é verdadeira. Mas se tu quiser provar a relação, aí tu tem que fazer essa conta, né? Beleza. Entendeu? Então, assim, provar mesmo não vai cair. Mas ele pode pedir para você botar no VOF, né? É o que eu faço, né? Quando eu faço a lista de exercícios para vocês, as relações que eu quero que vocês provem, eu transformo em VOF. Né? Tá? Deixa eu pegar um casaco aqui que tá frio. Eita. Tá frio. Cadê Taline, Ana Júlia? Cadê vocês? Segmento feminino da turma. Ó, usou o chat, hein, Taline? Não pode usar chat, hein? Tem que usar o microfone. Pelo menos. Ô, senhor, eu fiquei com uma dúvida no exemplo que o senhor fez ali. Diga. Se o 10 com ali que é 10 e 4 mais 10 e 5. Uhum. Só que o 10 e 4 é igual ao 10 e 6. Como é que eu sei que a resposta não pode ser 11 e 6? Ah, não, 11, não. é a mesma coisa que 11 e 5, entendi. né? 11 e 5 é complementar de 11 e 6. Tá.
Concorda? Ia dar a mesma resposta. Sim. Ia dar a mesma Concordo. resposta. Ok? Beleza? Show. Aham. Bom, agora que a gente estudou, fez essa introdução sobre os coeficientes binomiais, agora a gente vai estudar o binômio de Newton propriamente dito, tá? Então vamos lá. Ah, não, minto. Antes de chegar no binômio de Newton, vamos falar do triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal. Tá? O que é o triângulo de Pascal? Acho que eu abri em outro slide isso aqui, porque vai ficar grande. O triângulo de Pascal é o seguinte, é um triângulo que o Pascal desenvolveu, em que ele vai colocando todos os binomiais. Então, o primeiro binomial qual é? É o binomial de 0 em 0. Quais são os segundos binomiais, né? Binomial de 1, 0 a 0, binomial de 1, 1 a 1. Depois, binomial de 2, 0 a 0, binomial de 2, 1 a 1, binomial de 2, 2 a 2. Binomial de 3, 0 a 0, binomial de 3, 1 a 1, binomial de 3, 2 a 2, binomial de 3, 3 a 3. Tá? Depois, binomial de 4, 0 a 0, binomial de 4, 1 a 1, binomial de 4, 2 a 2, binomial de 4, 3 a 3 e o binomial de 4, 4 a 4. Aí, binomial de 5, 0 a 0, binomial de 5, 1 a 1, binomial de 5, 2 a 2, binomial de 5, 3 a 3, binomial de 5, 4 a 4, binomial de 5, 5 a 5. Tá? E assim por diante. Ele vai formando o tal do triângulo de Pascal. E aí o que acontece? Quando você vai calculando esses binomiais, você forma a seguinte pirâmide de números, né? O binomial de 0 a 0, que é 1. Binomial de 1, 0 a 0 é 1, né? Porque todo binomial em 0 é 1. Binomial de 1 a 1, que é 1. Binomial de 2 em 0 é 1. Binomial de 2 em 1 é 2. Binomial de 2 em 2 é 1. Binomial de 3 em 0 é 1. Binomial de 3 em 1 é 3. Binomial de 3 em 2 é 3. E binomial de 3 em 3 é 1. Aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? A gente já percebeu uma lógica, né? O primeiro sempre é 1, né? E o final também sempre é 1. Agora, os números do meio, a gente tem que ficar catando, né? A gente até sabe que a segunda coluna é 1, 2, 3. Então, é razoável pensar que aqui é 4, aqui deve ser 5. Mas aí depois começa a ficar um pouco mais complicado, né? E aí tem uma forma da gente encontrar, construir esse triângulo de Pascal de uma maneira muito simples, que é o quê? Usando a relação de Stiefel. O que diz a relação de Stiefel? Que se eu pegar dois binomiais que estão com o mesmo número de cima, tá? E que o número de baixo são números sucessivos, né? São sucessores. O que isso significa lá no triângulo de Pascal? Números que têm o mesmo numerador são números que estão na mesma linha, certo? Por exemplo, aqui, os números que estão na linha 2, né? Eles são, na linha do 2, eles são sucessivos, né? E o que significa dizer que o denominador são números sucessivos? Quer dizer que um está do lado do outro, na mesma linha, um do lado do outro. E aí, o que a relação de Stiefel diz? Que se dois binomiais têm o mesmo numerador, os denominadores são números sucessivos, então o denominador é um número que o numerador é n mais 1, ou seja, ele está na linha de baixo, e p mais 1, ou seja, ele está embaixo do número que está mais à direita. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu somar dois números, um do lado do outro no triângulo de Pascal, tem que dar o de baixo. Então, a gente pode fazer o seguinte, 1 mais 3
dá 4. 3 mais 3, esse cara aqui vai dar 6. 3 mais 1 dá 4. Então, aqui esse binomial vai ser 4. E o último, 1. Então, continuando. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E finaliza com 1. Estão entendendo? Fica muito fácil construir o triângulo de Pascal assim, usando essa propriedade. É só você se ligar que cada número é a soma dos dois de cima. Então aqui, ó, se eu quisesse a linha 6, né, dos binomiais de numerador 6, vai ficar 1, 5 mais 1, 6, 5 mais 10, 15, 10 mais 10, 20, 10 mais 5, 15, 5 mais 1, 6 e fecha com 1. Tá claro isso, gente? Aham. Aham. Beleza? Depois eu vou voltar no triângulo de Pascal para falar propriedades do triângulo de Pascal e aí algumas aplicações do triângulo. Mas por enquanto vamos... Não, na verdade já dá para fazer isso agora, né? Dá para fazer. Não, vou deixar para depois. Vamos primeiro desenvolver aqui a teoria. Tá? Beleza. Agora que a gente já entendeu o triângulo de Pascal, agora a gente pode falar do binômio de Newton. Propriamente dito. Binômio de Newton. Então, o que é o binômio de Newton? A gente vai, como eu falei, analisar as potências, né? Outras potências que não são aquelas que a gente viu no produto notável. Nos produtos notáveis, a gente aprendeu A mais B ao quadrado e A mais B ao cubo. Agora já aprendi a calcular A mais B à quarta, A mais B à quinta, A mais B à sexta e assim por diante. Então, vamos lá. Então, primeiro, quem seria A mais B elevado a zero? A mais B elevado a zero, toda potência elevada a zero é 1, né? O que seria A mais B elevado a 1? A mais B elevado a 1, né? É A mais B mesmo. Tá? O que seria A mais B elevado a 2? Isso aqui é o quadrado da soma, né? A gente aprendeu lá. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E A mais B ao cubo, né? Vocês também devem ter aprendido lá em produtos notáveis, que é o quê? É o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Certo? Agora, e se eu quisesse A mais B à quarta? Bom, A mais B à quarta você poderia fazer... Você poderia multiplicar, né? Pegar A mais B ao cubo e ir multiplicando. Ou você pode perceber o seguinte, ó. Olha bem para os números que aparecem. Aqui apareceu 1. Aqui apareceu 1, 1. Aqui aparece 1, 2, 1. Aí depois 1, 3, 3, 1. Caraca. Vocês perceberam minha cara de assustado? Eu percebi. Deu pra ver? Deu pra ver. Ah, não consegui ver. A Globo tá me perdendo, não tá? Tá perdendo. Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte, que os coeficientes, né? A potência A mais B elevado a tanto, ela vai ser o quê? Ela vai ser formada por termos que vão ter potências de A e potências de B. Sendo que os expoentes das potências de A elas vão caindo a cada termo, né? Começa em A ao cubo, A ao quadrado, A elevado a 1, depois aparece B ao cubo, que é aí, né? Só tem B ao cubo porque está com A elevado a 0. Aí depois tem potências de B.
começa sem o b, depois b ao quadrado, b ao cubo. Na verdade, aqui tem um b elevado a zero. E esses termos ainda são multiplicados por um coeficiente, que são justamente os coeficientes binomiais, né? Ó, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, né? Então, vamos lá. Se a gente tivesse que escrever a mais b à quarta, quais são os coeficientes? 1, 4, 6, 4, 1, certo? Então, seria o quê? Se a gente fosse escrever do jeito abertão, seria 1, a elevado à quarta, b elevado a zero, mais 4, a elevado ao cubo, b elevado a 1, mais 6, a elevado ao quadrado, b elevado ao quadrado, mais 10, não, 10 não, 4. 4, a vezes b ao cubo, né? A elevado a 1 vezes b elevado ao cubo, mais 1 vezes a elevado a zero vezes b elevado à quarta. Então, ficaria o quê? Né? Ficaria a quarta mais 4 ao cubo b, mais 6 ao quadrado b ao quadrado, mais 4 ab ao cubo, mais b à quarta. Beleza? Sim. Entenderam? Entenderam? E se fosse a mais b à quinta? Como é que seria a mais b à quinta? Seria, os coeficientes seriam 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ou seja, seria a quinta mais 5 a quarta b mais 10 ao cubo b ao quadrado mais 10 ao quadrado b ao cubo mais 5 ab à quarta mais b à quinta. Beleza? Uhum. Show. Agora, vamos reescrever o a mais b à quarta de uma forma diferente, tá? Para a gente entender um leve detalhe aqui. A gente escreveu que o a mais b à quarta, ele é 1 a quarta b elevado a zero, mais 4 ao cubo b, mais 6 ao quadrado b ao quadrado, mais 4 a b ao cubo, mais 1 a elevado a zero b à quarta. Né? A gente escreveu isso. Só que agora vamos escrever esses coeficientes usando os binomiais. Tá? Então, esse 1, na verdade, ele é de onde? Esse 1 é esse 1 aqui, né? Que, na verdade, veio daqui. É o binomial de 4, 0 a 0. O 4 é, na verdade, esse 4 aqui, o binomial do 4, 1 a 1, e assim por diante. Então, na verdade, isso aqui é binomial de 4, 0 a 0, a elevado à quarta, b elevado a 0, mais binomial de 4, 1 a 1, a elevado a 3, b elevado a 1, mais binomial de 4, 2 a 2, a elevado a 2, b elevado a 2, mais binomial de 4, 3 a 3, a elevado a 1, b elevado a 3, mais binomial de 4 a 4, a elevado a 0, b elevado a 4. Certo? Certo. O que isso significa? Significa o seguinte, ó. Toda vez que você quer fazer uma potência, né, um binômio de Newton, né, uma potência de uma soma, você vai sempre multiplicar, fazer a soma de termos cuja forma vai ser um binomial
vezes duas potências de A, uma potência de A e uma potência de B. Então, de maneira geral, a gente pode dizer o seguinte, que A mais B elevado a N vai ser o quê? O somatório com P indo de 0 até N de binomial de N, P a P, vezes A elevado a N menos P, vezes B elevado a P. Essa é a fórmula do binômio de Newton. Tá? Ou seja, A mais B elevado a tanto, ao cubo, a quarta, é a soma de binomiais vezes a potência de A vezes a potência do B. Tá? O que vocês têm que ficar muito ligados? No que a gente chama de fórmula do termo geral. Por quê? A mais B elevado a N é uma soma de vários termos. E o que você tem que ficar ligado é na fórmula de cada um desses termos. A gente utiliza o seguinte, ó, o termo de ordem P mais 1, né? T1, T2, T3, T4, vai ser o binomial de N, P a P, A elevado a N menos P, B elevado a P. Tudo bem? Certo. Só para fazer o seguinte, vou botar aqui. Ó, só para ficar claro, esse aqui é o primeiro termo, é o termo T1. Esse aqui é o termo T2. Esse aqui é o termo T3. Tá vendo que o denominador do binomial sempre é uma unidade a menos que a ordem do termo. Então, o termo T1 ele tem um binomial 0 a 0. O termo T2 tem um binomial 1 a 1. O termo T3 tem um binomial 2 a 2. Então, ele sempre tem uma unidade a menos. Por quê? Porque a contagem dos binomiais começa no 0 e a contagem dos termos começa no 1. Porque a gente não existe zerésimo termo, existe o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Tá? Então, como o termo que tem o binomial 0, ele é o termo 1, aí sempre há essa defasagem de uma unidade. Por isso que a gente usa aqui TP mais 1 e aqui P, para indicar que a ordem do termo, né, a posição do termo, sempre é uma unidade maior que o denominador do binomial. Tá claro isso, pessoal? Sim, senhor. Aham. Beleza? Show. Então tá. Aí como é que isso cai, né? Isso cai da seguinte forma. Tem lá a expansão de x mais 1 sobre x ao quadrado elevado a 10. Tá? Aí ele pergunta, letra A, qual é o sexto termo? Ou seja, ele pode perguntar um termo específico. Letra B, qual é o termo independente de x? Acho que tem. Independente. Tá? Por quê? Se você desenvolver isso aqui, vai dar um troço gigante, né? Binomial de 10, 0 a 0, x elevado a 0, 1 sobre x ao quadrado elevado a 10. E aí tu vai somando.
cada um dos termos. Um desses termos não vai ter x, né? Vai ser o que a gente chama de termo independente de x. É isso que ele quer saber. Tá? Então, vamos lá. Essa é a pergunta que mais eles fazem, tá? Esse do termo independente. Quase sempre é isso que ele pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, vamos escrever o termo geral desse binômio. TP mais 1. Ah, também uma outra pergunta legal. Deixa eu fazer aqui. Soma dos tá? Então vamos lá. TP mais 1 é o quê? É binomial de 10PAP vezes x elevado a 10 menos p vezes 1 sobre x ao quadrado elevado a p. Então, peraí, troca aqui. Troca por 15. Tá? Troca por 15, senão não vai ter termo independente. Não, troca por 18. Aí que vai ficar binomial de 18 PAP, aqui 18... Não. Ou seja, o termo de ordem P mais 1 vai ser o binomial 18 PAP vezes x elevado a... Repare que 1 sobre x ao quadrado elevado a p é o mesmo que x elevado a menos 2 elevado a p. Como eu tenho uma potência de potência, eu multiplico os expoentes. X elevado a menos 2p. Tá? Então vai ficar x elevado a 18 menos p vezes x elevado a menos 2p. Eu tenho o produto de potências mesma base, eu somo os expoentes. Vou ficar com 18 menos 3p. Certo? Beleza até aqui, pessoal? Aham. Beleza. Aí ele quer o sexto termo. Sexto termo. Se ele quer o sexto termo, ele quer o T6, né? E aí, para achar o T6, eu faço P igual a 6, certo? Não. Não, porque se eu fizer P igual a 6, eu vou encontrar o T7, né? Porque a fórmula me dá o TP mais 1. Então eu tenho que fazer P igual a 5. Tá? Esse é o cuidado que você tem que tomar nessas horas. P igual a 5. E aí sim, você vai encontrar que o T6 é igual a binomial 18, 5 a 5, vezes x elevado a 18 menos 15, 3. Então, esse seria o sexto termo. Aí, sei lá quando dá esse binomial de 18, 5 a 5, né? É um número meio grande. Então, nem vou me preocupar em calcular exatamente o valor. Tá? Vou deixar em binomial mesmo, mas se precisasse calcular, vocês saberiam calcular, né? É só expandir ali, 18 fatorial sobre 13 fatorial, parará, e aí safou. Beleza? Aham. Aí, ok. Aí a letra B, ele pede o termo independente. O que é o termo independente? O termo independente é aquele em que não tem x, ou seja, o expoente do x é zero. Ele vai estar x elevado a zero, aí não vai ter x, vai estar só o número, só o coeficiente. Então, a gente precisa aqui 18 menos 3p seja zero, o que me dá p igual a 6. Tá certo? Repare que P igual a 6 não é o sexto termo. P igual a 6 é o T7, né? E quem é o T7? É o binomial de 18, 6 a 6,
x elevado a 18 menos 3p, x elevado a 0, que vai dar binomial de 18, 6 a 6. Certo? E aí, de novo, só expandir se o enunciado, se as alternativas pedirem isso, né? Tudo bem? Aham. Letra C, ó. A soma dos coeficientes. Essa também é uma pergunta que às vezes eles fazem, tá? Qual é a soma dos coeficientes na expansão do binômio? Como é que você faz isso? Se você for expandindo, vai dando vários coeficientes. Então, quando ele pedir a soma dos coeficientes, pensa assim, ó. Vamos pensar numa situação mais simples. Eu tenho x mais 1 elevado ao quadrado. Não seria x ao quadrado mais 2x mais 1? Seria isso. Se eu quiser a soma dos coeficientes, ou seja, eu quero que fiquem apenas os coeficientes, o 1, o 2 e o 1. Se eu quero que só fique os coeficientes, eu quero que o x não apareça. Basta você atribuir a x o valor 1. Se você atribuir o valor a x o valor 1, vai ficar 1 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 1, que é exatamente 1 mais 2 mais 1, que é a soma dos coeficientes. Só que atribuir x igual a 1 do lado direito tem que dar a mesma coisa que atribuir x igual a 1 no lado esquerdo, que daria 1 mais 1 elevado ao quadrado, que é 4. Então, de fato, 1 mais 2 mais 1 dá 4. Tá claro isso? Sim, senhor. Então, o número que, no caso, eu botar Tá claro. do produto tem que ser o X também. Não entendi. Tipo assim, no caso ali, deu 4. A soma deu 4. Então, para dar 4, eu teria que achar um X igual a 1 ali. Não é isso. A soma dos coeficientes. Como é que você acha a soma dos coeficientes? Uma forma é você expandir tudo, pegar só os coeficientes e somar. Só que, por exemplo, uma potência elevada a 18 não vai fazer todos os coeficientes. O que você vai fazer? O bizu é você substituir x igual a 1. Porque quando você substitui x por 1, você anula todos os x, não é que você anula, né? Mas eles não aparecem na conta e sobra só os coeficientes. Entendeu? Entendi. Então é isso. Então, se ele perguntar a soma dos coeficientes, o bizu é fazer x igual a 1. Beleza. Tá? Em qualquer situação. Então, ó, faz x igual a 1. Aí você obtém a soma dos coeficientes é o quê? 1 mais 1 sobre 1 ao quadrado elevado a 18. Aí vai dar 2 elevado a 18. Essa é a soma dos coeficientes aqui. Beleza? Beleza, senhor. Show? Beleza. Ô, senhor, ali o senhor tinha dado exemplo com 10. Como é que, nesse caso, o senhor, como é que eu vou saber, né? Nesse caso, se ele não funciona, se não tem um termo independente ou não. O 10 que tá. Então, eu tinha deixado 10 porque o que acontece? Quando chegasse aqui, ia ficar 10 menos 3p. Só que 10 menos 3p não tem como dar zero, né? Porque 10 não é múltiplo de 3. Tá, entendi. Entendeu? Foi por isso que eu troquei pelo 18. Entendeu? Se eu deixasse o 15, aí o sexto termo ia ser o próprio termo independente. Aí por isso que eu também troquei. Beleza. Eu queria que a letra A e a letra B dessem respostas diferentes, obviamente, né? Tá? Beleza? Então, assim, o primeiro tipo de exercício de binômio de Newton é esse. É um exercício em que ele te dá um binômio, né, uma potência de um binômio, e quer algum termo específico da expansão dele. Tá certo? Um segundo tipo de exercício. Deixa eu só abrir aqui para não. Que aí eu já faço com os números maneiros. Rapidinho. Peraí.
Mas então, um segundo tipo de exercício é quando ele faz o contrário. Ele te dá uma expansão e quer que você identifique que aquilo é um binômio de Newton. Então, por exemplo, ó. Por exemplo, eu quero resolver a equação x à quarta mais 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x mais 65 igual a zero. Sei lá. Não. Menos 63. Peraí. Menos 63. Menos 63 igual a zero. Essa seria uma boa questão para cair na prova da SpaceX. Menos 15, pronto. Seria uma boa questão para cair na prova da SpaceX, isso aqui. Tá? X à quarta mais 4x ao... Resolver a equação. Eles gostam muito de polinômios, né? E eles gostam muito desse tipo de questão, que você olha assim e tem que misturar com o binômio de Newton, né? Polinômio com binômio de Newton. Então vamos lá, ó. X à quarta mais 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x menos 15 igual a zero. Resolver essa equação. Como é que eu resolvo ela? Ó, x à quarta mais 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x tá muito parecido com o quê? Com um binômio, né? Com x mais 1 à quarta, não é verdade? Tá muito parecido com x mais 1 à quarta. Se você pegar o x mais 1 à quarta... O que é x mais 1 à quarta? É x à quarta mais 4x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x mais 1. Né? Tem que ficar ligado nos coeficientes. E isso a SpaceX cobra muito, tá? Ela bota uma equação, às vezes, trigonométrica, já caiu, né? Ele bota uma equação trigonométrica, em vez de x, ele bota seno de x. Aí, seno à quarta de x, mais 4 seno ao cubo de x, mais 6 seno ao quadrado de x, mais 4 seno x. Então, assim, é uma questão que você tinha que notar que aquilo era um binômio de Newton. Tá? Senão você ia ter que resolver uma equação de quarto grau. E aí é difícil, né? Resolver uma equação de quarto grau. Beleza? Então, ó, o que acontece? Resumindo, né? Esse pedaço aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Peraí. Resumindo, ó, isso aqui, esse pedaço aqui, ele na verdade é x mais 1 à quarta menos 1, né? É só passar o 1 para o outro lado subtraindo. Tá? E aí o que vai acontecer? Esse menos 1 com menos 15 dá menos 16. Então a gente chega na equação x mais 1 à quarta igual a 16. X mais 1 à quarta igual a 16, então x mais 1 é uma raiz quarta de 16. Por que eu acho que isso poderia cair na prova da SpaceX? Porque ele junta polinômio com binômio de Newton com números complexos. Né? Se você pegar a raiz quarta de 16, é o 2 e tem as outras raízes que são complexas, né? São 4 raízes. E aí, o x seria igual a 1 aqui. Certo? Pivete. Oh. Às vezes eu me confundo com isso. Mas, tipo, eu não teria que dizer que o módulo de x mais 1 teria que ser igual a raiz quarta de 16? Não seria o módulo, porque nesse caso, o x mais 1 ele é a raiz quarta 16, porque x mais 1 à quarta é 16. Tá? O que você teria que aplicar módulo é, por exemplo, deixa eu pensar aqui num caso. Deixa eu ver. Não, em geral, ó, por exemplo, você tem x ao quadrado igual a 4.
Você diz que módulo de x é igual a mais ou menos 2? Não. Não, entendeu? Tu aplica x igual a mais ou menos 2, entendeu? É isso. Tu até pode dizer que módulo de x igual a 2, né? Porque você tira a raiz dos dois lados. Aí você vai ter módulo de x igual a 2, logo x igual a mais ou menos 2. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Você pode tirar a raiz quarta, aí você vai ter módulo de x mais 1 igual a 2. E, de fato, o módulo do x mais 1 é 2, porque todas as raízes vão ter módulo 2. Só que lembra que aqui você está falando do conceito de módulo de complexo, né? Aí ficaria... Na real, seria mais ou menos 2, né? Na real, aqui seria mais ou menos 2. A gente pode botar mais ou menos 2. Porque menos 2 a quarta também dá 16, né? Então a gente teria x igual a 2 menos 1, que dá 1. Ou x igual a menos 2 menos 1 menos 3. A gente teria essas duas raízes aqui. Né? 1 e menos 3. Concorda? Aham. Mas não precisa botar módulo, não. O que você vai fazer é o seguinte. Se você vai tirar a raiz... Se você vai passar a potência quarta para o outro lado, você não precisa botar módulo, né? Nesse caso. Tá? Não precisa botar módulo aqui, não. Tá. Ok? Ó, Pivete, Fala. só pra raiz par, né? Raiz par. Raiz cúbica não precisa. Com certeza. Raiz de índice ímpar, né? Tá? Ó, por exemplo, uma questão que caiu na SPSEXO. Tá na listinha que eu vou mandar para vocês, né? (2018). 2018. Na verdade, eu não vou nem pegar essa, vou pegar 2017. Caiu 2 anos seguidos, né? Ó, ele queria o seguinte. Ele queria saber o valor da soma. Deixa eu ver aqui. 999 elevado à quinta mais 5 vezes 999 elevado à quarta mais 10 vezes 999 elevado ao cubo mais 10 vezes 999 elevado ao quadrado mais 5 vezes 999 elevado a 1 mais 1, né? Mais 1. É isso mesmo? É isso. Tá? Beleza? Aí, vamos lá. O que é isso aqui, ó? Tá vendo os coeficientes? Ele queria saber o valor dessa expressão. É só você se ligar que os coeficientes eu tenho 1, 5, 10, 10, 5, 1. Isso aqui é uma potência de a quinta, né? Um binômio de Newton A mais B a quinta. E quais são os termos? No caso eu tenho 999 apenas, né? Só que esse 999 você tem que pensar que ele está sendo acompanhado por um outro fator, né? Aqui é como se eu tivesse 1 elevado a 0. Aqui é como se eu tivesse 1 elevado a 1. Aqui 1 elevado a 2. Aqui 1 elevado a 3. E por aí vai, né? 1 elevado a 4 e aqui 1 elevado a 5. Tá? Então, na verdade, isso aqui é 999 mais 1 elevado à quinta. Olha que legal. Certo? 999 mais 1
é 1000 elevado à quinta, ou 10 ao cubo elevado à quinta, que é 10 elevado a 15. Beleza? Beleza. Tá? Então ele pode fazer o processo Beleza. inverso também. Em vez de te dar o binômio, te pedir algum termo dessa expansão, ele pode te dar uma expansão e fazer com que você tenha que identificar que aquilo é um binômio. Que aquilo veio da expansão de binômio. Certo? Sim, sim. Beleza. Tá. Ok. Então tá. Aí, agora sim eu vou voltar nas propriedades dos binômios. Propriedades, né? Propriedades do triângulo de Pascal, né? Acho que já falou isso. Vou voltar aqui. Propriedades do triângulo de Pascal. Tá? Então, primeira propriedade, que a gente chama de teorema das linhas. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o binômio, né? O triângulo de Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Certo? Então, vamos calcular a soma das linhas, tá? Essa aqui é a soma da linha 0. A linha 0 só tem um elemento, vou chamar que então a soma vai ser S0, que é 1. A soma da linha 1, o que é a soma da linha 1? 1 mais 1, que é 2. A soma da linha 2 é o quê? 1 mais 2 mais 1, que é quanto? 4. A soma da linha 3 é o quê? 1 mais 3 mais 3 mais 1, que é quanto? 8. Estão percebendo alguma lógica aqui nessa sequência? 1, 2, 4, 8. O que ela tem? Uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica. E qual seria a fórmula dessa progressão geométrica? Seria 1. Hã? 1 vezes K na. Não, de cabeça, de cabeça. Vamos lá, vamos lá. Vamos forçar um pouquinho. Ó. Isso aqui é 2 elevado a 0. Isso aqui é 2 elevado a 1. Isso aqui é 2 elevado a 2. Isso aqui é 2 elevado a 3. Qual é a lógica dessa sequência? 2 na N. 2 elevado a N. Então você já está aí, para você 2 na N menos 1. 2 a N, na verdade. Porque N a gente considera o número da linha começando do zero. Como se tivesse a 0ª linha. Tá? Linha 0 é a linha dos binomiais de zero. Tá bom? Não é a primeira linha. Tá? Só para não ficar essa defasagem, ficar essa confusão. Beleza, então, beleza. Então, a linha 0 é 2 elevado a 0. A linha 1, 2 elevado a 1. A linha 2, 2 elevado a 2. A linha 3, 2 elevado a 3. Se a gente tiver correto, a linha 4 tem que dar certo, né? Vamos ver. 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1. Quanto dá isso? Dá 1 mais 4, 5. 5 mais 6,
é 11, 11 mais 4, 15, mais 1, 16. Opa, e 16 é 2 à quarta. 2 à quarta. Então, assim, realmente confirmou a nossa fórmula. Então, o que diz o teorema das linhas? Ele diz o seguinte, ele diz que a soma dos elementos de uma linha é 2 elevado ao número da linha. Em outras palavras, é o seguinte, ó, binomial de n0 a 0 mais binomial de n1 a 1 mais binomial de n2 a 2 mais parararã, até o binomial de n a n é igual a 2 elevado a n. Tá? Por que a gente está escrevendo dessa forma? Porque os caras que estão na mesma linha são aqueles que têm o mesmo numerador, né? E aí, conforme você vai mudando o número de baixo, vai mudando o denominador. Tá claro isso, gente? Sim, senhor. Beleza? Então tá. Aí, qual é a demonstração do teorema das linhas? Qual é a demonstração do teorema das linhas? A demonstração é só você notar o seguinte. Essa soma de binomiais aqui, ó, binomial de n0 a 0 mais binomial de n1 a 1 mais binomial de n2 a 2 mais binomial de n a n, ele na verdade é a expansão de 1 mais 1 elevado a n, não é? Porque ó, vai ficar binomial de n0 a 0, 1 elevado a n, 1 elevado a 0. Binomial de n1 a 1, 1 elevado a 1 e 1 elevado a n menos 1. Vocês concordam comigo? Eu concordo. Então, só que 1 mais 1 elevado a n é 2 elevado a n. Essa é a demonstração. Tá? Então, é como se fosse a expansão de um binômio de Newton em que a gente já sabe ali os valores. Certo? Beleza? Aham. Então tá. Então tá. E aí, como é que isso pode cair? Não é muito a cara deles cair, não, mas vamos lá. Como é que isso poderia cair? Ele pode pedir determinadas somas. Por exemplo, qual a soma binomial de n0 a 0 mais binomial de n2 a 2 mais binomial de n4 a 4 mais binomial de n a n. Certo? Ou seja, eu só pegar a soma dos binomiais pares. Qual seria o valor dessa soma, né? O que a gente faz aqui? Bom, aqui o bizu é você fazer o seguinte. Vamos expandir 1 menos 1 elevado a n. Tá? Como é que fica uma expansão quando a gente tem o sinal de menos? Não muda quase nada. A diferença é que ela vai ficar alternando de sinal. Tá? Porque, por exemplo, quando você tiver o menos 1 elevado a um expoente par, aí ele vai ficar 1. Mas quando ele tiver elevado a um expoente ímpar, aí ele vai ficar menos 1. Então, vai ficar o binomial, eles vão ficar só apenas alternando de sinais. Tá? Então, o que acontece aqui? 1 menos 1 elevado a n vai ser binomial de n0 a 0, 1 elevado a n, menos 1 elevado a 0, vai ficar positivo. Menos binomial de n1 a 1, mais binomial de n2 a 2, menos binomial de n3 a 3, mais menos binomial de n a n. Eu estou considerando aqui que o n é par, tá? Por quê? Porque se ele fosse ímpar, aí não chegaria nele, né? Beleza? Então, quanto dá essa soma? Ela dá 0. Concorda? Porque ela dá 0 elevado a n, 0 elevado a n é 0. Tudo bem? Sim, senhor. Beleza. Tudo bem. E a gente sabe também que 1 mais 1 elevado a n é
binomial de n0 a 0, mais binomial de n1 a 1, mais binomial de n2 a 2, mais binomial de n3 a 3, mais binomial de n a n. Aqui fica mais, né? Que n é par. Tá? E que essa soma dá 2 elevado a n, porque ela é 1 mais 1 elevado a n. Tudo bem? Se eu somar essas duas igualdades, o que eu obtenho? Repare que os binomiais ímpares se cancelam, né? Certo? Os binomiais ímpares se cancelam e vai sobrar somente os pares. Então, a gente obtém 2 vezes binomial de n0 a 0, mais binomial de n2 a 2, mais binomial de n4 a 4, até o binomial de n a n. Isso vai ser igual a 2 elevado a n. Aí passo 2 dividindo. E aí você descobre que a soma dos binomiais de denominador par é 2 elevado a n menos 1. Certo? Entenderam? Mais ou menos, eu me perdi ali no finalzinho. Perdeu? Mas você entendeu que eu somei? Sim. Eu somei, aí cortei os ímpares. Por quê? Porque os ímpares estão negativos. E os pares, eles se somam. Então vai ficar 2 vezes a soma dos binomiais pares é igual a 0 mais 2 elevado a n. Aí passo 2 dividindo, vai ficar 2 elevado a n sobre 2, 2 elevado a n menos 1. Ah, sim. Entendi. Certo? Uhum. Entenderam? Então esse é o tipo, uma variação, né, que eles podem cobrar aí. Achar a soma dos binomiais pares ou a soma dos binomiais ímpares, né? Ok. Tá. O que mais? Agora vamos falar do teorema das colunas. Teorema das colunas. O que diz o teorema das colunas? Vamos lá, de novo. 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, 5, 10, 5 e 1. Tá? O que diz o teorema das colunas é o seguinte: se você somar os elementos de uma coluna partindo lá do 1, lá de cima, até um determinado ponto, essa soma vai dar o elemento que está exatamente à direita e abaixo do último da soma. Então, por exemplo, se eu somar todos esses elementos aqui, ó, tá vendo? A soma tem que começar lá no 1. Vai ter que dar o elemento que está à direita e abaixo. De fato, 1 mais 2 dá 3, com 3 dá 6, com 4 dá 10, que é esse aqui. Certo? Se você somar aqui, ó, 1 mais 3 mais 6, dá esse aqui, dá 10. Beleza? Esse é o teorema das colunas. Como é que a gente enuncia o teorema das colunas? A gente enuncia da seguinte forma. Repare, vamos olhar para esse aqui, ó. Vamos olhar para esse aqui que tem mais termos. Esse cara aqui é o binomial de 1, 0 a 0, mais, como eu estou indo para a próxima linha, desculpa, binomial de 1 a 1, né? Binomial de 1 a 1. Como eu estou indo para a próxima linha, eu estou
indo para o binomial de 2, 1 a 1, né? Estou na mesma coluna, então o denominador fica igual e o numerador aumenta uma unidade. Depois, binomial de 3, 1 a 1, mais binomial de 4, 1 a 1. Não é isso? É isso que a gente está calculando. Esse 1, 2, 3, 4 representam esses binomiais. E aí, quanto dá o resultado? Dá o 10. O que representa esse 10? Esse 10, na verdade, é o binomial de próxima linha, que é o 5, 2 a 2. Né? E a próxima coluna, a coluna direita. Tá claro, gente? Entenderam isso? Sim, senhor. Entendi. Sim? Beleza. Então, como é que a gente enuncia o teorema das colunas? A gente enuncia assim. Se você pegar um binomial, começando de NN, né? Porque os últimos são sempre NN. Aí você vai fazer o quê? Você vai somando no numerador, porque você está andando na mesma coluna. Então, você está somando no número de cima. Ou seja, binomial de N mais 1, N a N, mais binomial N mais 2, N a N, mais binomial N mais 3, N a N, até chegar num determinado ponto, sei lá, N mais P, N a N. Tá? A soma desses elementos do triângulo vai ser o que está na próxima linha e na próxima coluna, ou seja, soma um numerador e soma um no denominador. Então, N mais P mais 1, N mais 1. Esse é o teorema das colunas. Beleza? Aham. Beleza? E aí, para que ele serve? Né? Em que ele pode ser usado? Ele pode ser usado, por exemplo, para calcular uma soma desse tipo aqui. Ó. Por exemplo, eu quero calcular a soma 1 vezes 2 mais 2 vezes 3 mais 3 vezes 4 mais, mais, sei lá, 99 vezes 100. Ou seja, a soma dos produtos de dois números consecutivos. Tudo bem? Aí, qual é o bizu? O bizu aqui é você dividir isso aqui por 2 fatorial. Se você dividir por 2 fatorial, você obtém o seguinte, ó, S sobre 2 fatorial é igual a 1 vezes 2 sobre 2 fatorial mais 2 vezes 3 sobre 2 fatorial mais 3 vezes 4 sobre 2 fatorial mais mais 99 vezes 100 sobre 2 fatorial. Certo? Só que se você parar para analisar, esse cara aqui, na verdade, é o binomial de 2, 2 a 2. Né? O que é o binomial de 2, 2 a 2? É 2 fatorial sobre 2 fatorial, 0 fatorial. Isso aqui é o binomial de 3, 2 a 2. Né? Porque vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. Aí vai ficar 3 vezes 2 sobre 2 fatorial. Isso aqui é o binomial de 4, 2 a 2. Por quê? Vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Vai ficar 4 vezes 3 sobre... Aí o 2 fatorial corta, né? E aí sobre 2 fatorial. E esse último aqui é o binomial de 100, 2 a 2. Né? Porque ele é 100 fatorial sobre 2 fatorial, 98 fatorial. Vai ficar 100 vezes 99 vezes 98 fatorial corta sobre 2 fatorial. Tá vendo? 100 vezes 99 sobre 2 fatorial. Entenderam? Aham. Beleza? Aí o que isso significa?
significa que, pelo teorema das colunas, isso aqui é a soma do teorema das colunas, né? Eu estou pegando um binomial 2 a 2, eu estou pegando a coluna do 2, né? Aí estou 3, 2 a 2, 4, 2 a 2, até 100, 2 a 2. Então isso aqui vai ser o quê? Pega o último elemento, soma um no numerador e um no denominador. Vai ficar 101, 3 a 3. Certo? Só que isso é S sobre 2 fatorial. Então a soma S é 2 vezes binomial de 101, 3 a 3. Né? Beleza? Aí 101 vezes 100 vezes 99 sobre 6. Vai ficar até bonito, eu acho. Vai ficar 2 vezes 101 vezes 100 vezes 99 sobre 3 fatorial, que é 6, né? Aí, ó, dá para simplificar aqui. Vai dar 33. Aqui o 2 vai cortar. Então vai ficar, ó, 33, 3300. Acho que é isso aqui. 333.300. Legal. Certo? Esse aqui já é um nível meio aloprado. Acho que não cairia na prova, mas sei lá, né? Beleza? E temos ainda o 4.3, que é o teorema das diagonais. Tá? O que diz o teorema das diagonais? O teorema das diagonais diz o seguinte, ó. Vamos lá. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. O teorema das diagonais diz o seguinte. Se você pegar os elementos aqui de uma diagonal, por exemplo, aqui... Vamos pegar uma outra diagonal aqui. Se você pegar, por exemplo, aqui melhor. Ó, 1, 3, aí dá o elemento de baixo, né? Dá esse aqui. Se você pegar essa diagonal aqui, dá esse elemento de baixo aqui. Tá? Esse aqui acho que não cairia, né? Bom, mas vamos lá. O que acontece aqui? Então, o que diz o teorema das diagonais? Ele ficaria com um binomial de n 0 a 0, porque ele começa sempre no primeiro elemento, que é o da coluna 0. Mas, aí como você está avançando na linha e na coluna, então você vai para binomial de n mais 1 é 1, 1 a 1, mais binomial de n mais 2, 2 a 2, até binomial de n mais p, p a p. Aí o resultado vai ser o quê? Vai ser o cara que está abaixo do último elemento da soma. Então é só somar um na linha. Vai ficar binomial de n mais p mais 1, p a p. Tá? O teorema das diagonais nada mais é do que você aplicar os complementares no teorema das colunas.
né? Você aplica os complementares no teorema das colunas e sai. Mas enfim, acho que isso aqui já é alopração, não cairia não. Beleza, gente? Aham. Se a gente for pegar pelas questões da SpaceX, já estou extrapolando demais aqui o que já caiu. Então acho que a gente não precisa também ir muito além. Bom, Acho que até aqui tá bom. Belezinha, pessoal? Se quiserem fazer uma aula semana que vem, ali terça-feira à noite, nesse horário, uma aula de 1 horinha, a gente mata exercícios. Se vocês quiserem, a gente faz. Tá? Vou mandar para vocês a listinha de exercícios. Se eu não me engano, ela tá quase toda resolvida. Ou toda resolvida, não sei. Eu acho que eu resolvi ela toda. Tá? Aí eu mando para vocês a listinha. Beleza. Ou seja, a Beleza? gente pode aplicar os teoremas em PG, às vezes, para achar razão, alguma coisa assim, desse tipo. Naquele caso lá que eu falei pro senhor da razão ali de 2 na N. Razão? De uma PG? Não, no caso ali do teorema que o senhor deu, daí o senhor falou, qual que seria a razão direta? Se Não entendi. tem alguma coisa ligada com PG ou PA. Ele pode ligar, ele pode fazer um problema, sei lá. Tem exercício disso na lista, que é os coeficientes dos termos estão em PA. Ele tem. Entendeu? Aí você tem que relacionar, fazer com que eles estejam em PA. Não sei. Tá. Não, vou dar uma olhada depois ali. Não sei se eu entendi a tua dúvida. Eu acho que eu não me expressei muito bem também. Mas daí eu Quer vou tentar falar de novo? isso daí e depois eu vejo, né, qualquer coisa se surgir a dúvida. Eu não entendi, assim, como poderia ter PA e PG aqui nesses problemas. Mas eu vejo Não, isso, né? é mais uma pergunta tipo associar, se isso poderia ser associado a PG ou a PA. Em exercício, que daí é o que o senhor falou agora. Ele pode fazer isso. Tem exercício assim na lista, que é... os 3 primeiros coeficientes da expansão do binômio estão em PA. Então você acha o termo 1, termo 2, o termo 3, aí pega os coeficientes, força eles a estarem em PA, né? Como? O do meio tem que ser a média aritmética dos outros dois. Uhum, Aí tu vai achar a relação ali para que isso aconteça. verdade. Acho que é isso, né? É uma forma de cobrar, misturar com PEPG, né? Aham, Beleza? beleza. Show então, gente? Aham. Show. Aê! Conseguimos terminar nosso curso de combinatória. Feliz, estou bem feliz. Como eu falei para vocês, combinatória sempre foi um desafio para mim. Sempre foi um assunto, eu nunca tinha dado combinatória, na verdade. Então, nem quando eu estava no Elite, nem quando eu estava na maioria dos lugares onde eu trabalhei, sempre acabava que combinatória, por alguma coincidência, não caía na minha frente, né? Então eu nunca precisei dar, então era uma aula que eu não tinha pronta, né? Então realmente foi um desafio aí, eu tive que preparar a aula para poder fazer esse curso, mas acho que deu muito certo, foi muito bom. Pelo menos a sensação que eu tenho é de que deu para ensinar bastante, deu para ir num nível alto, né? A gente conseguiu ir num nível alto. E, enfim, eu também corri atrás de escrever o material, tentar botar o máximo de exercício resolvido nas listas para poder ajudar vocês. E espero que tenha realmente ajudado. Espero que eu tenha podido contribuir aí para o aprendizado, para a aprovação de vocês aí, se Deus quiser que vai chegar. Beleza, gente? Então, contem comigo. Beleza. Contem comigo, o pessoal quer fazer o curso de Geometria Analítica, vamos ver se rola. Se rolar aí, a gente conseguir um número bom de alunos, a gente pode começar o curso de Analítica aí, nesses horários aí, terça-noite, quarta-noite, alguma coisa assim. Tá bom, gente? Valeu, cara. Valeu, gente. Então, estou à disposição aí, o grupo tá lá, coloquem dúvidas, conversem comigo e vamos em frente. Valeu? Feito, senhor. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.